Olá a todos e todas que estão nos assistindo hoje. Está começando mais uma edição do TV Sindsasc. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, que é a reforma administrativa. Antes, rapidamente, porque a gente tem muito pouco tempo, né? Eu vou dar um informe bem rápido. Ontem, a carreira de assistência social esteve em assembleia. Participaram servidores da carreira, aprovados no concurso público e pessoas atendidas pelos nossos serviços. E seguimos mobilizados e lutando, mobilizados em defesa da política de assistência social, segurança alimentar e da política de proteção à mulher, mobilizados em defesa dos nossos direitos e dos direitos da população que a gente atende. Aprovamos uma posição a favor de uma renda digna à população, até porque vão combinar que R$300 de auxílio emergencial é para fazer o povo morrer de fome, né? Não paga um lar, alimentação não paga. Agora, eu não vou entrar em todas as deliberações da Assembleia por conta do tempo, elas estão disponíveis no site do Sindsasc, assim como a reunião com a secretária Maiara Noronha, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi fruto da nossa Assembleia. Também está a notícia lá no site sobre essa reunião, acessem lá, sindsascgdf.org.br, tá certo? Bom, vamos começar agora com o tema, que é a reforma administrativa. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, veio aqui o Dr. Paulo Fonte, que é advogado especialista em direito sindical e trabalhista. Bem-vindo, doutor Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, onde eu me sinto em casa, no Sindsasc. Sou advogado do Sindsasc. O nosso escritório Resende Mora e Fontes advoga já há bastante tempo para a categoria. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto com vocês, porque a reforma administrativa, assim como foram outras reformas, é como se tivesse chegado a hora do servidor precisar se mobilizar, porque vem mudanças sérias, fortes e definitivas. Eu ia falar exatamente isso, sabe, doutor Paulo? A gente teve, ao longo de muito pouco tempo, a gente teve vários ataques, né? Teve a PEC do teto, né? A emenda constitucional que corta gastos em áreas sociais, teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e agora vem uma reforma administrativa. E é isso, assim, a gente queria saber de você, o que essa reforma administrativa muda efetivamente? Porque quando a gente fala de reforma administrativa é uma coisa mais ampla, né? Isso. A gente tem que perceber a profundidade que a reforma atinge, né? A reforma trabalhista, que você comentou, ela foi uma reforma que eles não conseguiram quórum para fazer alteração na Constituição e fizeram um quórum nas leis, né? Que não alteraram a Constituição, conseguimos garantir alguns direitos ainda. Tanto na PEC do teto e tanto na PEC da reforma administrativa, mudaram a Constituição e aí a mudança ela é mais definitiva, né? E agora, essa reforma administrativa, ela é uma reforma que vem através de uma emenda constitucional, ela é uma PEC, porque é um projeto de emenda constitucional, em que ela tem duas características muito visíveis, tá? É uma característica neoliberal, uma posição neoliberal, de enxugar o Estado o máximo possível, e outra característica que eu chamo assim, empoderamento do chefe do Poder Executivo, ou pitadas autoritárias, a gente pode dizer isso, né? Isso fica muito claro, porque primeiro que isso foi proposta de campanha, né? Uhum. Isso é falado abertamente, não é uma coisa que é dita somente, assim, agora que está na reforma eles colocam um pouco diferente, né? Falam que é para tirar vantagens e benefícios, mas aí você lê a reforma e lê alguns posicionamentos do próprio governo, o ministro Paulo Guedes, conversas também do presidente Bolsonaro,
você percebe que há um alinhamento, uma coerência do que foi dito anteriormente. Eu trouxe aqui um exemplo de um discurso que foi feito do Paulo Guedes em janeiro de 2019, ainda antes da reforma previdenciária, tá? Foi feita lá nos Estados Unidos, eu traduzi porque ela foi feita em inglês, mas ele disse o seguinte: a boa notícia é a seguinte: vamos fazer a redução e simplificação dos impostos, abrir a economia, privatizando a economia. 50% dos funcionários públicos vão se aposentar nos próximos 5 a 6 anos. Adivinha o quê? Não vamos recontratar e vamos deixar a economia de Estado encolher. O que ele está querendo dizer aí e o que é, então, o que esse discurso tem a ver com a reforma? A reforma, ela diz reforma administrativa, mas ela não é meio uma reforma administrativa, ela é uma reforma do servidor público. Tá? Porque a gente tem muitos campos que a gente tem um clamor, acho que os servidores públicos têm um clamor de mudanças e de propostas que foram entregues também, que são lutas dos servidores públicos que poderiam estar presentes em uma reforma, mas que não estão. Se a gente for falar em desburocratização, a gente falar de modernização, a gente vai falar em negociação coletiva do servidor público. A gente aqui em Brasília, a gente tem, você vê o impacto que o SEI teve para os servidores públicos, né? O SEI é o sistema que é utilizado agora para os processos administrativos e comunicação do serviço público aqui do Distrito Federal. Ele foi um grande avanço. Ele foi um grande avanço, a gente não pode negar isso. E a gente quer uma modernização tecnológica, a gente quer desburocratizar. Nada disso é proposto pela reforma, tá? Então, o que a reforma propõe? Tá? Primeiro, ela acaba com o regime jurídico único. Tá? Aquele regime jurídico único que todo mundo está acostumado, ela acaba. Ela acaba e transforma e traz novos 5 regimes. Você tem o primeiro regime jurídico, que seria de carreiras de Estado, e aí você fala, peraí, o que é carreira de Estado? Né? Tem essa dúvida, o que é carreira de Estado? São as carreiras, quer dizer, primeiro que isso, a definição dessas carreiras de Estado, ela vai vir, quais são as carreiras de Estado? Vai vir em lei complementar. Vem depois, vem depois. Se sabe. A reforma ainda não trouxe. Segundo, mas tem como a gente já fazer algumas previsões, sabe? A gente tentar entender o que elas são. Porque a academia já tem um pouco esse estudo, tá? A gente está falando aqui são funções que só o poder público pode exercer. Você tem alguma compatibilidade, alguma referência no âmbito privado? Se sim, ele não é uma carreira pública, por exemplo, o professor. Eu não estou falando que ele necessariamente não vai estar aqui, isso aqui vai depender muito de negociação, vai ter muita coisa ainda acontecendo no Congresso. Mas, se você for pela técnica do que a gente entende na academia, você não tem aqui o professor não seria, porque você tem servidor público, servidor na esfera privada. Delegado você já não tem. O delegado, um promotor, um juiz, né? Então, seriam essas carreiras que a gente entende como carreiras que vão estar aqui dentro desses cargos típicos de Estado. Uma das coisas, como que vai funcionar? Esse regime, ele vai ser muito parecido com o que tem hoje, tá? Muito parecido. Só que ele vai ter alguns desafios novos, que um deles eu já vou trazer aqui, que é um dos próximos regimes, que é o regime de vínculo de experiência. O regime de vínculo de experiência é o que a gente entende hoje por estágio probatório. Então, os novos servidores que entrarem nesse regime de cargos típicos de Estado, eles vão passar por um estágio probatório eles falam, 5, 6, 7 ou 8 anos de estágio probatório, onde a sua estabilidade durante esse período ela é flexibilizada. E, além disso, ela é como se fosse uma parte ainda do concurso. Você, nesse período, você vai estar em concorrência. Então, por exemplo, se foi contratado 100 novos delegados, vão ficar só 80. Então, 20 vão sair.
após o fim. Então eles estão, vão estar em concorrência mesmo sendo aprovados no concurso. Tá? Outra mudança, então esse é o primeiro regime, mas é o quinto também, né, que seria esse vínculo de experiência. O segundo regime seria um regime de cargos por prazo indeterminado. Ou seja, onde está basicamente todo mundo. Praticamente a maioria dos servidores estão aqui. E aí, o que difere esse regime por prazo indeterminado de carreiras típicas de Estado? Basicamente, a estabilidade. A estabilidade agora ela passa a ser uma coisa. Você não é só por uma penalização que você perderia o seu cargo. Pode ser por uma opção política também. E aí eles deram um exemplo na apresentação no dia 3 de setembro, né, quando foi apresentada a reforma, eles deram o exemplo de dispensa, um tipo de dispensa, né, que seria o tipo dispensa por obsolência. O que é obsolência? Por exemplo, se você tem uma secretaria que deixa de existir, você tem lá servidores vinculados a ela, hoje você reaproveita eles em outro local. Sim. Com a reforma, esses servidores eles estariam obsoletos. As funções deles estariam obsoletas. Então, por exemplo, eles poderiam simplesmente, não é demitir, é dispensar, porque demissão geraria uma indenização. Sim. Então, é uma dispensa porque o seu cargo se tornou obsoleto. Tá? O terceiro regime é um regime que a gente já conhece também, só que agora com mais força. Tá? É um regime de contrato por tempo determinado. É o servidor temporário mesmo, né, que a gente conhece que existe. Hoje, a gente só pode fazer a contratação de servidor temporário para calamidade pública, para emergência, para casos assim. A lógica não dá tempo de fazer todo um concurso e esperar ele acabar, aprovar, nomear, aprovar e eu estou em calamidade, eu preciso dos servidores públicos. Né? Só que aí o que faz a reforma? Além de dar um regime jurídico próprio para eles ampliam o que pode ser, não é mais só na urgência. Eu trouxe um dos casos aqui para a gente abordar, agora vai poder ser contratado por tempo determinado acúmulo transitório de serviço. Aí, Camila, eu até te pergunto, você conhece alguma carreira que não está com acúmulo transitório de serviço, ou seja, não está com falta de servidor público? Olha, todas que eu conheço, assim, não posso dizer que todas, né? Eu não sei de todas. Mas acho que eu me lembro, tem acúmulo. A mim, então, a assistência social está precisando de servidor, ó. Pois é. E aí você tem uma situação que é o benefício de quem te prejudica, né? Então você faz o seguinte, eu não faço contratação de servidor público estável, e aí eu vou ter um acúmulo, obviamente, de serviço, porque vai faltar servidor, e aí você tem também um benefício por isso. Agora você pode contratar o servidor temporário. E por que o servidor temporário é um benefício para o Estado? Primeiro, ele é muito mais barato, porque ele não progride na carreira. Ele tem todo um regramento próprio, valores próprios para ele. E aqui ele vai ter um regime jurídico próprio. Então, para ele falar em comparação com o servidor que é por tempo indeterminado, vai ser muito mais difícil. Segundo, que ele não tem estabilidade, ele vai ter um risco muito maior de você mobilizar ele para um enfrentamento que precisa ser feito. A relação de trabalho é mais frágil, né? Não, completamente mais frágil. E aí vamos aproveitar esse gancho que você falou de relação de trabalho mais frágil. A gente vem aqui o quarto regime, que é o regime de liderança e assessoramento. É o que a gente conhece como função de liderança e cargo comissionado, né? Então vai ter um regime próprio agora para os cargos comissionados. E por que isso é perigoso? Primeiro, eles passam... Para que eles existem? Primeiro, a gente vai para que eles existem e por que ele é perigoso. Primeiro que ele existe hoje para ele efetivamente o governo indicar pessoas de confiança para posições estratégicas. Estratégicas, leia-se, para ele poder implementar as políticas de governo dele. Tá? Agora,
ele vai poder indicar para funções técnicas também, para substituir os outros servidores. Isso é muito perigoso porque ele, quando ele está, o servidor na verdade ele não é nem servidor, ele é um agente público, né? Que ele vai ser indicado pelo chefe do Poder Executivo. Bom, primeiro que a gente não precisa nem falar que é aí onde estão as rachadinhas, né? Tá, a gente pode começar por aí. As rachadinhas são exatamente a indicação, metade. Isso é mais velho que a Constituição. Você tem ali, então, uma abertura maior para esse tipo de coisa. A segunda é como é que você, nitidamente, vendo uma violação à Constituição, vendo uma violação legal, se você fizer a denúncia, mas você tem um cargo comissionado, você vai perder o seu salário. Né? Então, isso é muito perigoso. E aí, a gente tem o último regime, que é o regime de vínculo de experiência, que eu já expliquei. Ele é só o estágio probatório prolongado, né, das carreiras típicas de Estado. E há um outro espaço, um outro campo muito importante, que são os convênios. Os convênios que aparecem agora muito mais fortalecidos. Ou seja, tudo aquilo que não puder ser privatizado vai ser feito através de convênio. Tá? Então, se a gente voltar na fala do Paulo Guedes, que eu trouxe aqui, que ele fala 50% dos funcionários públicos vão aposentar daqui a 5, 6 anos. Isso em janeiro de 2019, então a gente está falando de 4, 5 anos agora. E eles não vão contratar, é por conta disso. É esse instrumento que eles vão usar. Se for contratar, vai ser o temporário, vai ser o cargo comissionado. E aí ele consegue implementar uma política de governo, né? Ele dá mais força para a política de governo. E o terceiro ponto que eu falei, ter uma política neoliberal e ter uma política com viés um pouco autoritário, né? O empoderamento do chefe do Poder Executivo. Como que ela ocorre? Agora, com essa reforma, você vai poder, concedido ao presidente ou ao chefe do Poder Executivo, seja o prefeito, o governador, que seja, ele vai poder extinguir fundações e autarquias por decreto. Como é que funciona hoje? Ele pode propor a extinção, só que ele manda para o Congresso. Aí ele precisa de uma aprovação lá. Sim. Agora não. Agora, por decreto, ele dá agora uma canetada. sim. Canetou e só ele. Né? Então, o que isso é perigoso? Tá? Muito perigoso. Por que isso há um viés autoritário? Porque você tem, por exemplo, a gente tem que entender a diferença entre política de governo e política de Estado. Política de governo é aquela política que o governo que foi eleito quer implementar. Política de Estado é aquela política que, independentemente do governante que estiver à frente, a Constituição diz, esses são os nossos valores, é para aqui o norte, e eu vou ter essa política, o Estado tem que ter essa continuidade de política. Dessa forma, como propõe a reforma administrativa, você vai ter, por exemplo, eu trouxe aqui também 4 exemplos que são interessantes. A Fundação dos Palmares, a FUNAI, o IBAMA e a antiga COAF, que eu não sei se todo mundo sabe, a COAF não chama mais COAF, já teve intervenção, só que não foi extinta, ela saiu do Ministério e foi para o Banco Central. Agora ela chama Unidade de Inteligência Financeira e, além disso, os conselheiros, que eram quem faziam a gestão ali do órgão, eles deixaram de ser servidores públicos e passaram a ser justamente por indicação. Então, como que você vai, em uma democracia, fortalecer as instituições? Aqui é uma instituição de fiscalização. Como que você vai fortalecer a democracia, sendo que o presidente pode acabar extinguindo uma canetada da noite para o dia? Né? Então, o perigo mora exatamente a isso, traz um viés autoritário, sim, porque a gente precisa de instituições democráticas fortalecidas, independentes. E a reforma ela traz justamente o oposto, né? Ela traz
essa ingerência do governo para ele fazer a política de governo que ele quiser. Você estava falando, inclusive, sobre os conselhos, né? Que eles conselhos profissionais são autarquias. Conselhos profissionais são uma das instituições que ele pode, numa canetada... Ele poderia extinguir, sim. Com a reforma passando do jeito que ela foi proposta agora. Uhum. Sim. E não só os conselhos, a gente pode... mas eu trouxe esses daqui para a gente lembrar o enfrentamento que o chefe do Poder Executivo está tendo. Você tem constantemente o IBAMA e a FUNAI fazendo notas de repúdio e enfrentamentos ao governo pela estabilidade que possuem. Porque o governo quer fazer uma política de governo, porque o próprio vice-presidente está aí, né, no jornal para quem quiser pesquisar, falando que quer fazer, que é o momento da gente falar sobre mineração na Amazônia. Uhum. Né? É uma política de governo, ele acha que é isso que a gente tem que fazer. E a FUNAI e o IBAMA falando, não é essa política de Estado que deve ser feita. Só que você tem hoje já uma ingerência na cúpula desses órgãos, colocando pessoas militares e etc., é como funciona hoje. Daqui a pouco não vai precisar ser assim. Você simplesmente extingue numa canetada. E lembra o que acontece com os servidores que, quando há uma extinção? Eu falei aqui, eles caem em obsolência. Sim. Então, se você se negar a cumprir, vai extinguir o próprio órgão e um adeus para o seu trabalho, né? Para o trabalho do servidor público. É muito autoritário, é muito perigoso isso mesmo. É bem complicado. A gente tem uma mistura mesmo de duas políticas que a gente vê que a própria reforma ela é contraditória, juridicamente analisando, você pensar no princípio da continuidade do serviço público e como é que você vai dar continuidade quando você tem esse tipo de ingerência dos governos. Como que vai fazer um fiscal lá na prefeitura? Ele vai fiscalizar o prefeito. Uhum. Como é que vai ser isso? Né? E acho que uma das coisas interessantes que a gente pode também abordar são os impactos, porque a gente está falando aqui, parece que vai impactar só os servidores que vierem, né? Mas primeiro que eu já trouxe aqui um impacto para a sociedade, né? Porque a sociedade vai sofrer as consequências dessas ingerências, porque hoje você pode ser a favor do presidente ou você pode ser contra, tanto faz, mas com essa alteração, um governo que venha, que você é contrário, ele vai ter o poder, vai ter toda a instrução normativa, vai ter a discricionariedade para simplesmente acabar com as autarquias, fundações, ministérios e etc. E você como é que você vai ter a continuidade do serviço público? Isso tem um impacto muito grande na sociedade mesmo, né? Você está falando, na verdade, de precarização do serviço público, de acabar com os serviços públicos. E é uma proposta que eu vejo que é uma proposta voltada ao mercado financeiro, né? Não é uma decisão política, não é uma proposta voltada ao benefício da população, de fato. E você estava falando, doutor Paulo, sobre os servidores que vão vir. E aí, às vezes é aquilo, os servidores da ativa estão achando que está tudo bem. Fala assim, não, é só para os que vão vir. E para quem está na ativa, assim, que já está no serviço público, quais os impactos dessa reforma? Excelente pergunta. É o impacto que a grande mídia quer trazer, o discurso do Bolsonaro. Inclusive, o discurso dele é até interessante, porque quando ele fala da reforma administrativa, ele fala em privilegiar os servidores da ativa. Então, os servidores da ativa não vão ser afetados. Quando você lembra que a lei complementar 173, que congelou o salário de servidores públicos, passou há poucos meses atrás. Então, é um benefício que vem em uma hora, porque se acabou de congelar ali, né? Mas não é uma verdade também, tá? Primeiro que, com o surgimento de novos regimes, o que acontece com o regime que existe hoje? Ele passa a ser um regime em extinção. Na categoria do Sindsask, categoria da assistência social,
você tem um exemplo, né, dos auxiliares que são um cargo em extinção, né? Sim. É um cargo em extinção. E você tem um problema muito sério com isso, porque você perde o parâmetro de negociação. Você perde o fortalecimento. Como é que você... a maioria das pessoas vão aposentando e vai acabando. As que ficam vão perdendo a força de negociação, força de buscar, não é só uma busca por direito próprio, mas uma busca por políticas públicas fiéis, né? Não são políticas públicas de Estado, não políticas públicas de governo. Então, você, quando tiver aí, a gente está passando por um problema de escândalo, de desvio de verbas agora na Secretaria de Saúde, né? Na compra de EPIs, etc., de testes, né? E você simplesmente, se você acha que aquilo está errado, você não vai ter força da própria categoria se mobilizar, porque ela está em extinção, a mobilização ela cai muito. E lembrando que o servidor público, ele não tem direito adquirido ao plano de carreira. O plano de carreira ele pode ser alterado sim a qualquer momento, né? Então, a gente não vai ter redução salarial, mas e o reajuste que seja só para a gente acompanhar a inflação, que seja? Como é que ele fica se 50% em 4, 5 anos vão se aposentar do efetivo, né? E o seu cargo agora está em extinção, eles vão fazer as alterações que vierem, eles vão querer fazer para os novos cargos. Sim. Desculpa, para o novo regime, né? Sim, sim. Então, o servidor, ele é impactado direta e indiretamente. E licença-prêmio, essas gratificações, tem... Tem a extinção da licença-prêmio completa, né? A gente já teve uma alteração aqui em Brasília, que agora passou a ser chamada de licença... capacitação. Não, é uma licença, eu esqueci o nome, mas é uma licença que você não vai poder converter em pecúnia. Ah, sim. Sim, você não poderia converter mais em pecúnia. Isso você tem extinção, sim. Lembrando que para quem é do servidor federal, isso já não existe, né? Eles colocaram algumas mudanças, por exemplo, você ter uma sanção que seria aposentadoria compulsória. Isso não vai poder mais. Camila, quem é que tem... Você conhece algum colega que já foi aposentado compulsoriamente, porque essa foi a sanção que é aplicada a ele? Você conhece, assim... Você sabe para quem que isso serve? Para os juízes. Os juízes é que têm, eventualmente, estão envolvidos em grandes escândalos de corrupção, de venda de sentenças, e as sanções aplicadas a eles são de aposentadoria compulsória. Só que eles não fazem parte da reforma, nem eles, nem os procuradores, nem os promotores, nem os defensores públicos e nem os militares. Então, eles precisavam trazer um ar de tem coisas boas aqui, estou acabando com privilégios e benefícios, só que, na verdade, ele corta privilégios e benefícios de quem não tem. De quem não tem privilégio nenhum. Tipo isso. É para vender no marketing, para sair no jornal. Tá acabando. Já me deram informação aqui que está no fim. Muito rápido. Realmente, e é muita coisa para debater, né? A gente pode até organizar um outro encontro com mais tempo, né? Para se aprofundar mais. E aí, doutor Paulo, eu ia pedir para você dar aí um último recado para quem está assistindo a gente. Perfeito. Olha, realmente é muito rápido. Eu peço desculpas se eu acabei indo rápido demais aqui na minha fala, porque o tempo realmente ficou um pouco curto, porque a mudança é muito profunda, tá? Então, eu tentei trazer um volume máximo, mas como vai estar disponível também, né, nos canais do Sindsasc, você pode parar e assistir
pausadamente, me coloco mais uma vez à disposição para a gente ir ponto a ponto, a gente fazer eventualmente uma live de como que a gente tem expectativa de que vai ficar a carreira da assistência social especificamente. Sim. O nosso escritório também, Rezende Mori Fontes Advocacia, a gente vai fazer e disponibilizar muito material com óticas específicas, e olha, aqui nesse ponto, como é que ele muda, aqui como é que ele muda. E eu acho que a gente está no momento, sim, podem falar que, olha, está muito cedo, ainda acabou de chegar no Congresso, mas a gente já teve aquilo que foi colocado no início da nossa conversa aqui, que foram reformas grandes e que a gente demorou talvez um pouco para se mobilizar. E o servidor estável, ele precisa entender que ele vai ser o principal desafio do governo. É por isso que ele está bajulando o governo. E se o servidor estável, o servidor ativo hoje, né, ele não pensar, não tiver empatia com os servidores que vierem e não pensar também que ele próprio vai ser atingido, essa reforma vai alterar profundamente o que a gente entende hoje como políticas públicas, né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente faça muitos debates e muito enfrentamento disso, né? Eu que agradeço por você ter vindo explicar um pouco no tempo que, né, o tempo é curto, né, sobre essa reforma. É um tema muito relevante e eu vou dar meu último recado aqui também. Eu quero dizer que é isso, assim, não está cedo. Eu concordo plenamente. As pessoas precisam se informar cada vez mais sobre essa reforma administrativa, não só por meio do que o presidente fala ou por essas grandes mídias, o que elas trazem, não. Grandes mídias também têm interesse de mercado por trás. A gente precisa estar atento a isso. Busquem outras fontes de informação, para entender a reforma e mais. Eu vou dizer que a saída para a gente combater é a luta, não tem jeito. A gente precisa estar mobilizado, precisa se organizar. A reforma administrativa é mais um ataque aos nossos direitos, aos direitos da classe trabalhadora. E não dá para a gente pensar só os servidores que estão vindo, tem os servidores da ativa e tem a sociedade como um todo. A gente que é da assistência, a gente vive já há muito tempo essa coisa da precarização do nosso trabalho e quantas vezes a gente não fala que essa é a lógica, né, para a gente. Precariza, não faz concurso público, inclusive o concurso público que teve foi uma luta, né, teve uma greve. Está sendo uma luta. Ainda está sendo uma luta, exatamente. Agora a luta pela nomeação já é esse concurso. Pode ser o último, inclusive, se a gente não lutar. E a gente já na assistência vê essa lógica das parcerias. Eu fazia um trabalho de abordagem social, eu era uma das assistentes sociais da abordagem social, hoje ela é feita por uma parceria, as assistentes sociais de lá, elas têm uma relação de trabalho muito mais fragilizada, um salário menor. Então, assim, nós precisamos pensar como classe trabalhadora. E classe trabalhadora não é só servidor público, é do setor privado, o público que a gente atende é parte da classe trabalhadora, somos todos nós. Somos nós que, na verdade, estamos sendo atacados com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e agora com a reforma administrativa. E que não somos os privilegiados, porque os privilegiados estão aí com seus privilégios e que, na verdade, todas essas reformas vêm aumentar cada vez mais o privilégio de quem já tem privilégios. Então, temos que seguir mobilizados, fiquem atentos, pesquisem, se organizem, cobrem dos seus sindicatos, cobrem das centrais sindicais a mobilização. E está sendo organizado para o dia 30/9, o Dia Nacional de Luta contra essa reforma administrativa pelos serviços públicos. Então, fiquem ligados que pode ter novidade aí de como vai ser no DF esse Dia Nacional de Lutas. Seguimos firmes. Obrigada mais uma vez, doutor Paulo, pela presença. Eu que agradeço. E até o próximo TV Sindsask.